Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a conjugação de verbos para a terceira pessoa do singular. Mas antes disso, quem são, né? Quem são os pronomes que compõem a terceira pessoa do singular? São esses que estão aparecendo aqui. He, she, it. Bom, he significa ele, quando você se refere ao gênero masculino. O João, o Carlos, o Pedro. Então, he, certo? Quando eu falo she, é porque eu estou me referindo a ela. Significa ela. Então, eu estou dizendo algo sobre uma terceira pessoa. Não sou eu nem você, é ela. A Maria, a Joana, a Carla, a Marcela. Então, she significa ela. E he significa ele. E o que significa it? It significa ele ou possivelmente ela. Porque nós não sabemos o gênero. Por exemplo, se eu falo da caneta, então em português nós falamos que é ela, certo? It, a caneta, ela. A caneta caiu no chão, ela é sua? Esse ela, quando eu me refiro à caneta, vai ser it. Tudo bem? Eu não vou colocar she, porque caneta não é um ser humano. Então, tudo que se refere a algo que não seja um ser humano, você vai utilizar o pronome it. Tudo bem? Então, nós temos he, she, it. Lá no começo das aulas, no primeiro módulo, nós focamos bastante, ou pelo menos até aqui, né, em I, you, we, they. E por que nós fizemos isso? Porque é muito mais fácil conjugar verbos para esses pronomes. Porque você deve ter percebido que quando você conjuga verbos para I, you, we, they, você não precisa fazer nenhuma alteração no seu verbo. Por exemplo, se eu quero falar I work, eu trabalho, eu também posso falar you work, você trabalha, vocês trabalham. Eu também posso falar they work, eles trabalham, elas trabalham. E we work, nós trabalhamos. Para todo mundo eu coloquei work, não teve alteração no meu verbo. Teve alteração na tradução, porque no português existem conjugações diferentes. Trabalho, trabalham, né? Trabalhamos. Mas em inglês ficou work, work, work. Agora, quando nós conjugamos verbos para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, haverá alteração. Então, quais são as regras que a gente tem que seguir para poder conjugar esses verbos, aí, qualquer verbo, para a terceira pessoa do singular? Então, primeiramente, você tem que pensar assim, ó. Eu só vou utilizar essa regra quando eu estiver fazendo uma afirmação no presente para a terceira pessoa do singular. Se não for uma afirmação, for uma pergunta, uma negação, você já não vai ter que usar essa regra que eu vou te falar aqui agora. Tudo bem? Se não for para a terceira pessoa do singular, você também não tem que se preocupar com essa regra que eu vou te passar aqui agora. Então, bem específico, presente, afirmando para a terceira pessoa do singular. Só nesse caso que você vai ter que se preocupar com a regra que eu vou te ensinar agora. Tudo bem? Então, qual que é a regra? Quando você estiver lidando com um verbo que termina em SS, SH, CH, X ou O, e até mesmo Z, você vai acrescentar ES. Tudo bem? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, pegar aqui o verbo beijar, né? Kiss. O verbo beijar. O verbo beijar termina com 2 S's, certo? Kiss. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou acrescentar ES. Então, se eu falo assim, ó, ela beija, she kisses. She kisses, com ES. Se fosse você beija, you kiss. Normal. You kiss, I kiss, we kiss, they kiss. Mas quando é terceira pessoa do singular, haverá alteração. E a primeira regra que nós acabamos de ver foi terminados em SS, SH, CH, X, O e Z, você vai ter que colocar ES. Tudo bem? Quando for uma afirmação no presente. Tá? Vamos para mais um exemplo. Ó. Se eu falasse assim, ó, wash. Wash é lavar. Né? Eu vou lavar ali a calçada, né? Wash. Ou wash my car, né? Lavar o carro. Então, como é que eu falo que ele lava? He washes. Terminou com SH, então eu vou acrescentar o ES. Certo? He washes. E se eu quisesse falar, por exemplo, watch, que é assistir. Estou assistindo televisão, né? I watch television. You watch television. We watch television. Mas e se fosse a Maria assiste televisão? Maria watches. Maria watches. Porque é a terceira pessoa do singular. E como esse verbo termina em CH, watch, CH, eu vou acrescentar ES. Você já deve ter percebido, então, que para qualquer verbo que termine, ou tem essas terminações que a gente acabou de falar aqui, ó, que estão aparecendo aqui agora,
eu vou acrescentar ES. Mas em que situação? Quando eu estiver afirmando para a terceira pessoa no presente. Tudo bem? Agora vamos para uma segunda situação. E se o seu verbo terminar em Y? Bom, se o seu verbo terminar em Y, você vai ter que pensar assim: o que será que tem antes do meu Y? Será que antes do Y tem uma consoante ou uma vogal? É isso que você vai se perguntar quando você se deparar com esse tipo de situação. Você viu o Y no final de um verbo e está conjugando ele para a terceira pessoa, no presente, afirmando? Então você se pergunta: o que vem antes desse Y? É uma consoante ou uma vogal? Se for uma consoante, você vai retirar o Y e acrescentar IES. Repetindo, ó. Então vou pegar, por exemplo, aqui o verbo to study, que é estudar, né? I study, you study, we study. Mas se ela estuda, she studies. Eu retirei o Y e coloquei IES. Por que eu fiz isso? Porque antes do Y tem uma consoante. Então, se tem consoante mais Y, eu tiro o Y e coloco IES. Beleza? Mais um exemplo aí, ó, com Y e a consoante. Cry, o verbo chorar. I cry, eu choro. You cry, você chora. We cry, nós choramos. Mas se ele chora, por exemplo, John, eu quero falar que John chora. John cries. Eu retiro o Y e acrescento IES. Beleza? Acho que ficou claro, né? Bom, o outro caso agora é se terminasse com Y, mas antes tivesse uma vogal. Então, consoante mais Y, eu tiro o Y e coloco IES. Mas quando é vogal mais Y, eu deixo só o S. Vamos dar um exemplo? Ó. Pega aí o play. Play, jogar, ou pode ser jogar um esporte, né? Praticar um esporte. Pode ser também play, de tocar um instrumento musical. Play the guitar. Então, se eu falo, eu jogo, I play. Você joga, you play. O João joga, João plays. Eu só acrescento S. Certo? Porque é vogal mais Y. Ah, mas e para todos os outros verbos? Tem tantos verbos. Para todos os outros verbos que não entrarem nessa regra que eu acabei de falar aqui, você vai acrescentar apenas S. Tudo bem? Mesmo se você criar uma palavra agora e ele não entrar nessa regra do SS, SH, CH, X ou Z, você só vai acrescentar o S. Então, para todos os verbos, você só vai acrescentar S. Tem exceção do verbo ter, que é o verbo to have. Mas não se preocupa com ele agora, tá? Eu estou te explicando aqui a conjugação de verbos para a terceira pessoa. Então, quando você conjugar um verbo para a terceira pessoa e ele cair na regra do SS, SH, CH, X, O e Z, você acrescenta ES. Quando ele terminar em Y e tiver consoante antes, você tira o Y e coloca IES. E de resto, você só vai colocar o S. Tudo bem? Eu vou te mandar uma lista de frases para que você possa analisar o padrão. Quando você perceber o padrão, vai ficar muito mais fácil de gravar. Porque quando a gente olha a regra assim, parece difícil, né? Puxa, tem SH, CH, eu vou ter que analisar cada verbo. Mas depois de um tempo, você vai ver como é simples. Tá? Mas não se preocupa. Depois eu vou te passar um exercício bem legal e eu vou te apresentar um site que você pode praticar brincando, porque é um jogo. Beleza? Então é assim que nós conjugamos os verbos para a terceira pessoa do singular. Bom, na próxima aula, quando eu analisar o texto sobre a Índia, né, uma viagem para a Índia, eu vou falar para você como conjugar o verbo to have para a terceira pessoa do singular. Tudo bem? Mas por agora, eu vou deixar essa aula bem curtinha, né, menos de 10 minutos, para que você possa entender, que você possa lembrar dessas regras de conjugação. Isso funciona para qualquer verbo, com exceção do verbo to have e o verbo to be. Tá bom? Para esses dois aqui, na próxima aula, eu te explico como é que você vai fazer para conjugar esses caras aqui. Tudo bem? E eu não falei do passado nem do futuro, só do presente, para que você memorize, tá? O foco dessa aula foi conjugação de verbos para a terceira pessoa do singular. Então, só para recapitular. Se você se deparar com o verbo, por exemplo, to speak, e eu quero falar que ela fala, como é que você faria? Ela fala. Como é que vai ficar essa frase? She speaks. Certo? Tem alguma regra para o K, terminados em K? Não tem. Então você só vai acrescentar o S. Ah, e se eu falasse, por exemplo, read, que é ler? Ela lê. She reads.
eu colocarei o S, porque não tem uma regra que para verbos terminados em D. Quando terminar Y, o que você vai se perguntar? O que tem antes do Y, né? Se for uma consoante, você tira o Y e coloca IES. Se for uma vogal, você coloca o S também. Tudo bem? Bem tranquilo, bem fácil. Espero que você tenha entendido e nos vemos na próxima aula. Bye, bye.